E no Papo de Esporte, nessa segunda-feira, o time do Chelsea Brasil foi campeão lá da Copa ABB do Panelão, um evento organizado pelo presidente Márcio Modesto, né, que está aí abrindo, inclusive, a ABB, da mesma forma que o Tênis Clube, né, está abrindo, os outros, na verdade, tem que abrir mesmo para a sociedade campo-grandense, né, participar, né. Então, o time do Chelsea, que é um time já conhecido lá no futebol da ABB, como o Dudu, o Murilo, né, o Yuri, acabou conquistando aí o bicampeonato lá na ABB. O Tênis Clube, esses dias atrás, teve o Master também já aberto à sociedade, Odair. Sim, esses clubes sociais, né, Severo, que está passando também, está enfrentando essa crise, não pode mais ficar restrito somente à sua classe, aos seus entorno. O ABB, que era um clube fechado, né, só para quem trabalhava no Banco do Brasil, né, e os seus dependentes, começou a abrir. Eu acho que o caminho é esse, Severo. O caminho de tudo que você tem que né, agregar pessoas, agregar, porque não dinheiro, você tem que começar a abrir a cabeça, abrir horizontes, e é isso que a ABB fez. O Tênis Clube tá fazendo, o Rádio Clube também tá começando a expandir os seus quadros de sócio, para buscar novos sócios, porque aquele sócio, os clubes ficaram muito velhos, né, Severo? Ficou aquela pessoa dependente, que os filhos que ela é dependente, aí os filhos começam a ter outras atividades, começa a não abandonar, mas começa a não frequentar o clube e acaba o clube tendo alguns problemas financeiros. Só para confirmar sobre essa Copa Panelão, venceu aí a final contra o Tranquilo e Favorável pelo placar de 5-2. O Gilmar Rodrigues do Chelsea foi eleito o melhor goleiro, e o Wesley Rodrigues, meu amigo Wesley Rodrigues, do time do D9, que onde jogava também o Cláudio, ex-jogador do Comercial também, o Cláudio zagueiro, lateral direito, o Wesley Rodrigues com 14 gols, foi aí o artilheiro. Na terceira colocação ficou exatamente o D9, que inclusive na semana passada trouxe aí o Beto, né, ex-jogador do Botafogo, do Flamengo e até da seleção brasileira, para jogar. O Beto jogou? Jogou. O Beto jogou. Naquele dia que vocês estavam jogando lá na imprensa, lá no Gadia, o Beto estava jogando pro D9, ele é sócio do ABB lá no Rio de Janeiro, então o pessoal ficou bem como convidado especial, porque ele tem amigos aqui em Campo Grande, né? Inclusive até o meu sobrinho, o Alex Gaúna também, né, tem um bom relacionamento com o Beto aí, pelas coisas do futebol, né, da vida, né? O time do Chelsea Brasil com o André, Gilmar, Irineu, Carlos Alberto, Danilo, o Murilo e o Dudu, Danilo inclusive que já jogou inclusive a Taça Canarinho, e o Betão, né, que mora ali na região da Jardim Paulista também, bem perto do ABC. O Marquinhos, o Vinha, o Márcio Modesto e o Marcelo. O Tranquilo Favorável com o Alexandre Bueno, o Diego, o Douglas, goleiro, o Zé Cláudio, Leonardo, o Luiz Roberto, Marcelo Alves, o Vieira, Marco Aurélio, o Nilson, Patrick, o Delgado, Pedro Henrique, o Santana, o Rodrigo Sebastião e também o Williams Vieira. Parabéns aí ao presidente Márcio Modesto, né, que organizou junto com a sua equipe aí essa competição. Vamos falar do Campeonato Brasileiro agora, Daí? Vamos lá. Vamos começar aqui, primeiro vamos ver aqui que o Thiago tem as informações do time, do Timão, né, afinal de contas o Corinthians acabou perdendo para o Santos pelo placar de 2-0. Vamos ver aqui que o Thiago traz informação sobre o boletim do Campeonato Brasileiro. Fala aí, Thiago! Torcedor ligado na Rádio Esporte MS, a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro está quase completa. Apenas uma partida fecha na segunda-feira, a 23ª da competição. O jogo será entre Atlético Goianiense e Bahia, às 19 horas, no Serra Dourada. Nas outras partidas, nós tivemos o empate do Atlético Mineiro com o Palmeiras por 1-1, o Vasco da Gama venceu o Grêmio por 1-0 e também o São Paulo empatou com a Ponte Preta por 2-2 no sábado. No domingo, Atlético Paranaense 1, Coritiba 1, Santos 2, Corinthians 0, Sport 0, Avaí 1, Vitória 2, Fluminense 2, Botafogo 2, Flamengo 0, Chapecoense 1, Cruzeiro 2. Classificação após 23 jogos, Corinthians 50 pontos, Grêmio 43, Santos 41, Palmeiras 37. O Flamengo é o quinto 35, o Cruzeiro tem 34, essas 6 equipes estão no G4. Na zona de rebaixamento, o Vitória tem 26, Chapecoense 25, 24, o Atlético Goianiense tem apenas 18 pontos ganhos.
Tiago Faria para a Rádio Esporte MS. Nesta segunda-feira aqui no Papo de Esportes com o Dair Martimiano e todo o time da Rádio Esporte MS trazendo para você as principais informações de tudo que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. Corinthians continua essa 7 pontos de diferença, né, Dair? Até por conta do que o próprio Grêmio que acabou não ajudando, né? Foi perder para o Vasco da Gama, né, Dair? Dentro da profecia do Renato Gaúcho, né, que o Timão de Pencar está certo, né? Mas só que ele esqueceu que o time dele teria que fazer pontos também, né? E esses 3 pontos perdidos para o Vasco, tenho certeza que não estava no cronograma do Renato Gaúcho, né? Tanto é que ele foi com o time completo. Eu já debatemos aqui essa questão de você mesclar jogadores. Eu sou contra, mas dentro do propósito dos grandes times de dar folga para jogadores nesse campeonato, o Renato Gaúcho dessa vez não, foi com o time completo e de um jogo atípico, né, onde que não teve torcedores. Eu voltei acompanhando o jogo pela rádio e ficava até esquisito, né? Você ouvia todo o apito, até os jogadores conversando dentro de campo. Jogar com portões fechados, eu acho que é um desgaste emocional tremendo para esses jogadores que é acostumado a jogar sempre com casa acima de 15 mil, 10 mil, 15 mil pessoas, né, senhor? Verdade. Manda um abraço aqui já para quem está acompanhando aqui, o pessoal do grupo das Moreninhas aqui, o Ricardo, o Alexandre também está ligado, já está ouvindo aqui, acompanhando o Papo de Esporte dessa segunda-feira, que quer saber sobre a questão da arbitragem. Já vamos falar assim. O Davi também, o técnico do comercial, né, que agora está mais no banco do que realmente treinando, porque o Reginaldo Ferreira foi o técnico, já a gente vai ouvir também aqui o técnico quando for falar sobre o Campeonato Mato Grossense. E só essa do Davi, eu acho que ele foi o mais inteligente daquela história. Mas isso nós vamos, mais pro final do programa nós vamos comentar. Verdade. Quer mandar um abraço aí pro Carlinhos, também tá aqui, o Alisson também tá ouvindo, tá ligado, tá mandando o WhatsApp aqui, o meu WhatsApp é o 999590868, 999590868. Você também pode acionar aqui a gente no Facebook do Cláudio Severo, né? Você encontra lá, ou então também no Facebook do Rádio Esporte MS. Nelson Corrales já está lá cuidando da dona Célia, né? Tá ligado conosco também, acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Bom, vamos então, o que o Thiago nos traz informação sobre esse Corinthians. Afinal de contas, o Corinthians perdeu para o Santos pelo placar de 2-0. Vamos ver aqui que o Thiago nos traz informação sobre o Campeonato Brasileiro de ontem. O Corinthians perdeu para o Santos pelo placar de 2-0. Thiago. Torcedor ligado na Rádio Esporte MS, o líder do campeonato perdeu a 3ª partida em 4 jogos do retorno. Corinthians foi derrotado pelo Santos no clássico deste domingo por 2-0. Mesmo assim, o time do técnico Fábio Carilli mantém a ponta 7 pontos à frente do Grêmio. Após o jogo, Carilli falou do que avaliou da partida se o desempenho da equipe caiu no segundo turno. Vamos ouvi-lo. Gente, o primeiro turno nosso foi fora do normal, né? A gente tem que ser inteligente. O Grêmio também agora em 4 jogos fez 4 pontos, né? 1 ponto a mais do que nós. A gente virou o turno com 8 pontos de vantagem, hoje tem 7. A gente não está conseguindo os resultados esperados e mesmo assim estamos com uma vantagem de acordo com o nosso primeiro turno. Os adversários sabem de nós e nós sabemos dos adversários também. Futebol é um estudo constante, né? Fico ali o dia inteiro no CT para buscar informações e para passar para os atletas. E esse começo de segundo turno não está sendo esperado, mas a gente vai melhorar. Dá para trabalhar, estamos trabalhando, tanto que nessa parada nossa aí, a gente trabalha muito a parte ofensiva, precisão, jogadas trabalhadas. Quem acompanha o dia a dia no CT viu isso, né? Para que quando chegue no momento certo a gente tenha tranquilidade para fazer. Não dá para vir aqui. Não dá para vir aqui depois de um resultado e ficar sorrindo, né? Eu sou muito ciente, tranquilo de tudo que está acontecendo. Eu sou, né? Então sei que eu preciso melhorar, mas sou o mesmo cara, claro que triste com os resultados. Mas tateou os erros de passe, né? A gente pode ser melhor. As oportunidades do Santos foi em erro de passe nosso, né? E a questão da finalização que a gente vai continuar. Penso de jogo a jogo. Sei que a gente tem 7 pontos, não é fácil tirar 7 pontos, né? Foram resultados inesperados, principalmente em casa. Resultado aqui na Vila, até que não é fora do normal, é claro que o clássico tem que vir para ganhar, mas é um resultado que você sabe que pode acontecer, né? O que mais me deixou chateado foram os resultados dentro de casa e o desempenho contra o Vitória.
Tá aí o técnico Fábio Carille, que agora vai pensar na Copa Sul-Americana, quarta-feira, 20h45. O Timão recebe o Racing da Argentina na Arena do Corinthians, jogo válido pela partida de ida da fase de oitavas de final. Racing que vem de golear o Temperley na rodada do Campeonato Argentino. Pelo Campeonato Brasileiro, o Timão volta a campo domingo, 3 da tarde, contra o Vasco, também na Arena em Itaquera. Thiago Faria para a Rádio Esporte MS. Brasil! Não está conseguindo as vitórias, está jogando bem, né? Continua mantendo o ritmo. Ontem ele levou o gol quando estava melhor na partida, quando no segundo tempo o Corinthians partiu mais para cima, foi aí que teve, né, o revés do gol. Mas a minha preocupação sempre foi, Severo, quando o Corinthians perdesse a primeira, se ia continuar com o mesmo, né, com a mesma pegada, se ia continuar com a mesma sorte, né, a bola, sempre uma bola aparecer nos minutos finais e o jogo empurrar para dentro. Essa é a minha dúvida. A equipe, o time do Corinthians é limitado. Eu não vejo lá grandes nomes para decidir uma partida. O Jadson não voltou, aquele mesmo Jadson que foi para a China, né? O Rodriguinho está bem. O Jô é aquele centroavante que eu queria ter no meu time, que é aquele centroavante fazedor de gols. Ele só sabe fazer gol. Às vezes ele vai dominar a bola bate na perna dele e escapa. O Romero teve um primeiro turno excelente, mas nesse segundo turno já parece que não voltou a ser aquele Romero de antes, né? E a zaga do Corinthians começou a levar gols, né? A zaga ainda é a menos vazada, mas começou a levar gols. Não está conseguindo manter aquela disposição que teve no primeiro turno. E isso, né, diante de tudo, essas mudanças que o Carille tem que fazer por questões de cartão, por questões de departamento médico, influencia no resultado agora desse segundo turno. Agora, os outros times têm que fazer as vezes dele também, né? Não adianta só torcer pro Corinthians perder e não chegar. Palmeiras tinha uma chance grande de diminuir, não conseguiu. O Grêmio não diminuiu. Flamengo não diminuiu. Só o Santos que diminuiu, mas mesmo assim ainda está a 9 pontos, né? 9 pontos atrás. Verdade. São 19 horas mais 24 minutos. Já a gente vai colocar aqui o Santos. Já também tem informação aqui a pitada do Márcio Cabreiro, professor Mário Márcio. Manda um abraço aqui pro Elvis, também tá ligado conosco aqui. Obrigado pelo carinho. Também o pessoal lá do São Conrado também tá ligado aqui. O pessoal do São Caetano, né? Do Campeonato São Caetano tá nos ouvindo aqui. O Noé também tá ligado. A Elisângela também tá ligado. O Gilberto dos Santos também tá mandando aqui o resultado da terceira rodada lá da competição que está acontecendo da região do Segredo, né? Da Copa dos Campeões. Já todos os resultados. Um abraço aqui no Facebook. O Anderson Belmonte também tá ligado. O Elvis Espino também tá ligado. O Adriano Porto também tá ligado aqui acompanhando. Obrigado pelo carinho. 30 segundinhos a gente volta para começar a falar das coisas do Visual Santos e depois vamos falar das coisas do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17, para a gente colocar todas as entrevistas, tudo que repercutiu, está repercutindo também ainda no dia de hoje sobre o estadual do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17. Vamos, rápido comercialzinho, a gente já volta pro Papo de Esporte. Olá, você está acessando o site esportems.com.br. Aqui você encontra as principais informações esportivas do Mato Grosso do Sul. Entrevistas com atletas, dirigentes, esportistas que fazem o dia a dia do esporte na capital e no interior do estado. Aqui é 24 horas de notícias do futebol profissional e de todos os esportes amadores. O melhor conteúdo esportivo é aqui. Mas que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Muito bem, são 19 horas mais 27 minutos na capital sul-mato-grossense. Estamos com o Papo de Esporte desta segunda-feira, 11 de setembro. Mandar um abraço aqui pro Gilberto Santos, resultado da primeira Copa dos Campeões na região do Segredo. Entre Amigos, Tia Eva venceu o Tenores Casa de Carne e Excelência por 2-0. O Operário perdeu para o Vitória por 2-0. Da região do Aianduizinho, o Carvão Bonito venceu o Mercado Cardoso, velho do Tatá, pelo placar de 4-2. O União Guaicurus venceu o Aero Rancho pelo placar de 4-1. Comercial venceu o Rio Negro, aqui da região do Prosa, pelo placar de 1-0. Na região do Prosa também, o Astecom venceu por 6-0 o Mercado Econômico. Na rodada lá da região do Bandeira, o Tusa Sertãozinho venceu o Bate Fácil por 2-1. E fechando a rodada dessa Copa dos Campeões organizada aí pela Liga de Futebol Profissional, o Juventus venceu o Manu Pinturas, marca Mix, pelo placar de 3-2. Jogos estão acontecendo nas 5 regiões de Campo Grande, né? Segredo, Aianduizinho, Prosa e Bandeira, né? E tem a região central ainda, que ainda não começou, ou não deve, não estou lembrado bem, mas são 4 regiões da capital, os jogos já estão rodando, e já é funilando aí, de repente a gente vai até conseguir fazer aí as finais, né, o Daí Martim, porque são jogos que envolvem aí jogadores, né, jogadores que estão aí ganhando uma graninha, jogando principalmente porque tem aí, a maioria são empresas, né, que acabam, né, armando esse time aí para disputar essas competições. E tem uma premiação boa, né, um carro 0 km, e é um bom negócio, é claro. E não só ex-jogadores, né, os atuais jogadores que disputaram o estadual aqui de Campo Grande, por questões de calendário, estão jogando essas Copas. É até eu sempre fui contra jogador profissional jogar amador. Mas diante de tudo que acontece, principalmente aqui no nosso estado, de não ter um calendário para o ano todo, então fica difícil a gente, né, criticar esses jogadores. Então acho que é uma maneira deles continuarem em atividade e ter ganhar o seu pão de cada dia também, por que não? Disputando esses amadores. Muito bem. Muito bem, quero mandar um abraço aqui pro Carlinhos, também tá ligado lá, o Maroca, Mário Grande, volante, também tá ligado. No campeonato do 5º campeonato do São Conrado, teve rodada também no final de semana, e teve um jogo, inclusive, que seria um clássico lá, né, que envolve aí o São Caetano. O São Caetano venceu o Acmaster pelo placar de 5-1, o Novo Horizonte Furacão também venceu por 5-1, o time do JP Jovem Promessa, o DSL Madrid venceu o ALC Móveis pelo placar de 2-1. Mandar um abraço pra rapaziada que tá curtindo, acompanhando aí, né? E teve também um time já campeão, viu, Daí? Lá no Seminário 2. Perto de casa. Então teve competição lá e o time da Vila Fernandes acabou sendo campeão lá do Seminário 2, onde o pessoal correu atrás da bola lá no campinho de chão batido, mas que levou uma grande torcida lá no campinho, na Vila aí. Eu passo lá, eu vejo aquele campinho e dá saudade. Quando realmente nós tínhamos, né, grandes, ainda tem, mas grandes campeonatos de 11, né? Não o famoso Society ou de 7, mas os campos eram, a maioria das praças, nossa, era um campo, né, que jogava da forma oficial de 11 contra 11 e dá saudade sim, Severo. O Noé tá completando aqui que teve rodada também no sábado, né? Que o Arena venceu a Padaria Toscana por 2-0. E o clássico que eu falei tá aqui, ó, empatou em 0-0. Não, clássico é clássico, né? Clássico é clássico. Olha, o único jogo que foi 0-0 foi esse aqui, o clássico. É o Dourado contra o Montagna. Tá aí, portanto, clássico 0-0.
e tinha o clássico, aí teve mesmo o clássico, por isso o placar foi 0-0. Esse é outro que é lá perto de casa, o campeonato. Esse campeonato legal. Não, São Caetano. No resultado do campeonato que está sendo organizado pelo Aristides Cordeiro, Copa Campo de Futebol 7, Sub-9, o time do Cidrolândia venceu o Astro por 6-0, no Sub-15 o Astro Pinheiro venceu o Comercial por 3-0, e também no Sub-15 o Novo venceu o Santo Gol pelo placar de 5-1. O Aristides Cordeiro, com essa rapaziada aí, o Daí Martiniano, tentando movimentar, né, a garotada aí da categoria de base. A base, né? Que é importante, né, Daí? É importante. E aí é futebol de campo, mas tem que tomar cuidado porque tá muito quente esses dias, né, Daí? É outra questão, né, que daqui a pouco nós vamos debater, mas tem que tomar cuidado sim, tem que tomar uma precaução um pouco maior, porque realmente está muito quente. Eu confesso para você, eu não sei o horário desses jogos, mas eu acho que colocar jogos depois das 10 até as 3 da tarde, nesse momento em Campo Grande, é questão até temerária, né? Essa garotada fazer um mal, porque o sol tá escaldante. Verdade. E o Aristides Cordeiro aqui, a preocupação é que sempre é pela manhã, pelo jeito, né? Pelo jeito é pela manhã, estão jogando aí, jogando nos bairros, né? Na região ali do Aero Rancho. Esse nosso semana, inclusive, foi ali da região do Ayrton Senna, né? Então, tem que tomar realmente cuidado, porque o sol está muito, mas muito forte mesmo. Não só a organização, como os donos dos times, né? Levar bastante água, bastante líquido, os árbitros fazer a parada técnica para reidratação, tudo isso envolve, né, a organização, mas tem que ser um pulo entre todos, né? Não adianta só o árbitro determinar a parada técnica, mas não ter uma água para o garoto, não ter um isotônico para o garoto. Eu acho que todos os times têm que fazer né? Tem que ter essa preocupação, né, Daí? Tem, claro. Porque a garotada realmente precisa, e o sol está muito quente realmente nos últimos dias aqui na capital sul-mato-grossense. São 19 horas 33 minutos. Já? 34 aqui, já está passando rápido daí. Por isso que a gente vai começar a falar sobre a questão do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-19 em um minutinho. A gente vai falar tudo sobre esse Campeonato Sub-17 que está pegando fogo, está entrando na reta final. E já a gente volta para falar as entrevistas, os comentários e também repercutindo aí com os jogadores e também com os dirigentes o que foi essa vitória do Comercial pelo 4-2 e também as outras partidas que estão fechando aí as oitavas de final e agora já chegando, afunilando aí para as quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense, categoria Sub-17. Já a gente volta. esportems.com.br Nelson Conrales Fotografia, o seu evento em boas mãos. Aniversários, inaugurações de lojas, batizado, não fique sem a imagem do seu momento. Ligue-nos e faça um orçamento. Anote o telefone, 99684-4049, 99684-4049. Olá, eu tenho uma mensagem importante para você. Não é de hoje que o Brasil ouve falar da dengue e do Aedes aegypti. Infelizmente, nós brasileiros nos acostumamos a conviver com a dengue. E é aí que mora o perigo. Agora o surto que está na porta das nossas casas é o do Zika vírus. Já são milhares de casos suspeitos. Um duro golpe para as famílias brasileiras. Gente, todos nós somos responsáveis. Cuide da sua casa, acabe com a água parada, mobilize a família e os seus vizinhos. Zika zero. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Ministério da Saúde. Governo Federal. Mas que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone, 3366-1696, ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza, 99255-1299. Eu disse 99255-1299. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. esportems.com.br. Com o Rádiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Rádiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
comigo e com todo o timaço comandando aqui a Rádio Papo de Esporte, com a Rádio Web MS, com o TNG Informa, com a Arquibancada MS, com a GazetaMS.com.br de Dourados, do timaço também do omarvado.com. Obrigado pelo carinho ligado conosco aqui nesse Papo de Esporte desta segunda-feira, dia 11 de setembro. O time do Comercial venceu o Odair Martimiano. Vamos começar o Campeonato Mato Grossense Sub-17, Odair? Começando com o jogo de domingo, né? Afinal de contas, o Seduc venceu o Camapuã pelo placar de 6-0. O Valdir Fontini deve estar com a cabeça inchada, hein, Odair Martimiano? Porque 6-0 no Seduc, ninguém esperava, né? O time do Seduc vinha aí de uma boa campanha no Campeonato Mato Grossense, Sub-17, e acabou perdendo por 6-0. Foi uma surpresa para ele. Não, foi uma surpresa. O Seduc, sabemos da qualidade, né? É o atual tricampeão, mas nessa fase, você aplicar uma goleada de 6-0, é para, como diria o nosso saudoso Coquinho, é para rever alguma coisa, né, que o Fortini não conseguiu implantar nos seus jogadores. 6-0 fica meio que até desanimador, né, para quem faz o futebol, ainda mais o Fortini, que é acostumado também a ter grandes times, né? E é verdade, o duro é motivar essa garotada para a segunda partida, mesmo jogando em casa, o jogo é quarta-feira, 3 da tarde, lá em Camapuã, no Carecão. O time do Camapuã vai ter que encontrar forças aí para... Tem que ganhar com 6 gols de diferença, né? Camapuã jogaria pelo empate. Exatamente. Tem que ganhar por 6 gols de diferença. Tem 6-0 da Camapuã. Camapuã. Tem que encontrar muita força. Tem. Agora, vamos falar agora também da outra chave, lá onde o Senna venceu o Maracaju por 8-1 no Locão, em casa. Esse Maracaju foi decepcionante. Eu esperava que o Adriano Vargas tinha feito aí uma melhor equipe sub-17 na cidade, hein? Você lembra que nós passamos lá no Locão no dia que estavam inaugurando, né? É isso? Estavam testando. Estava tendo o jogo, né? Mas estavam testando os refletores. E dentro do que falaram pra gente é que o Maracaju viria com um time de caseiro, naquela oportunidade eles estavam se preparando até para a Série B, mas depois disso foi uma decepção atrás da outra. Não veio para a Série B, não disputou o Sub-19 e esse 17 agora me leva também essa sonora goleada. Alguma coisa, né, Severo? É aquela famosa base de tudo. Você tem que ter a base. Não adianta você também colocar um time só por colocar. Você tem que saber o que você está fazendo. Não adianta colocar essa garotada para disputar e se queimar do jeito que foi. Porque é difícil reverter. E depois é difícil colocar na cabeça desses jogadores novos que tem futuro, que tem qualidade. Eu acho que você tem que pensar um pouco mais. Talvez não disputar esse ano e entraria mais forte o ano que vem, seria uma saída. Eu sou contra jogar só por jogar, disputar só por disputar. Né? Eu acho que o placar dilatado assim, você prejudica demais a formação do atleta. Verdade, e o time do Maracaju que perdeu todas as partidas, perdeu também para o Seart lá de Dourados, né? Também todas de goleada, e agora para reverter a situação, me parece que o Senna, do nosso querido calouro, né? Já está aí comemorando a classificação para as semifinais, né? Tá vencendo pode perder de 7. De 7? É complicado, difícil. Vai jogar em casa agora. O jogo será no sábado, está marcado para as 3 da tarde, lá no Andradão, em Nova Andradina. E o time poderá até perder por 7 gols, que mesmo assim estará classificado. Dificilmente deixa de conseguir a sua classificação, né, Odair? Até por questões de time, né? O Maracaju não jogou, perdeu praticamente todas, sempre com placar elástico. E agora não vai ser, impossível, acho que não. Mas é muito difícil, muito difícil reverter. E Viema e o Seart empataram em 0-0 lá no Saraivão. O jogo agora de volta também no sábado, 3 da tarde, em Dourados, no CT do Seart. E o time do Seart é um time que, aí sim, tem uma categoria de base já no futsal, né? E agora entrando no futebol de campo também. Me parece um pouquinho mais organizado esse time do Seart, hein, o Odair Martimiano. E qual a sua opinião? Não, a opinião que, aí sim, esse está
totalmente aberto, né? Um placar de 0-0, a vitória dá a classificação para qualquer equipe. Então, o SEAT é muito bem estruturada, aquilo que eu falei, né? Primeiro se prepararam para depois colocar o time na competição. O caminho é esse. Eu ainda acho que por jogar em Dourados, jogar ali nos seus domínios, há um pequeno favoritismo para o SEAT, mas isso não quer dizer que a fatura está liquidada. Eu acho que esse pequeno favoritismo simplesmente é por jogar em casa, né, por jogar ali no seu domínio, não vai ter o desgaste de viagem. Eu não sei como que é a viagem desses garotos. Não sei se vão um dia antes, se preparam, mas totalmente aberto. Qualquer resultado, qualquer classificação tá de bom tamanho. Lembrando a você, amigo internauta, ligado aqui no site Esporte MS, na Rádio Esporte MS, lembrando que no sábado já está confirmado, o time do comercial já está confirmando o jogo de volta, a primeira partida, na verdade, das quartas de finais contra o Chapadão. O jogo é sábado no Olho do Furacão. Não será, eu vi até a possibilidade de ser para o Jacques da Luz, mas não será, será lá mesmo no Olho do Furacão. Segundo a diretoria do comercial, o time está se dando bem lá no Olho do Furacão e, portanto, vai se manter a partida lá no estádio Olho do Furacão e, é claro, com cobertura, com transmissão aqui da Rádio Esporte MS. Vamos falar do clássico agora, Daí Martimiano? Vamos, deixa eu mandar um abraço ao nosso companheiro de Esporte MS, o Paulinho do Controle, está lá nos ouvindo, né? Tá Obrigado. Ligado, tá ligado. E o senador, senador não, vereador. Não, dizer que vai sair para prefeito. Prefeito. Grande prefeito, olho vivo, né? O Everson Nunes também tá ligado, ouvindo. O Noé Faria também tá ligado lá na cidade de Dourados, obrigado pelo carinho, tá ligadão. O João Bosco Sarubi também tá ligado lá em Dourados, obrigado pelo carinho. Pedro Walter, popular bicudo, também tá ligado, ouvindo aqui. Quero mandar um abraço aqui pro Vitório Jesus, que está aqui na internet aqui, perguntando sobre fazer o calendário dos jogos. Mas é claro que depende exatamente das classificações, né? Por enquanto, sábado está confirmado o jogo comercial, agora já está confirmado, porque o pessoal do comercial aqui, o Davi aqui, né? Jorge já acabou ligando aqui, passou o WhatsApp aqui informando que o comercial vai jogar mesmo no sábado contra o Chapadão. Então, no olho. Então, isso já nos facilita para a gente fazer realmente o calendário, né, Daí? E pensando agora aqui no Seduc contra o União ABC. Se o jogo for no sábado, porque a tabela vai ser confirmada oficialmente amanhã, né? Se o jogo for no sábado, não tem como a gente fazer os dois, né? Mas se for no domingo, de repente dá até pra gente ir até Aquidauana fazer o jogo do União contra o ABC, contra o Seduc lá na cidade de Aquidauana, né, Odair? Sem dúvida nenhuma, que vai ser um jogão, né? Vai ser um jogo também de muita expectativa. O Seduc, por ser ter essa formação de base, e o ABC, né, por ser o ABC, que é um time que é a melhor campanha. E só lembrando a você também, aí o amigo que está ligando aqui, o Vitório Jesus, que está questionando, é que não dá para falar ainda do jogo do sábado ou domingo contra o Seduc, porque o Seduc não passou pelo Camapuã ainda, né? Vai que na quarta-feira essas coisas acontecem. Só o futebol. Claro. Então, por isso que o jogo ainda não está confirmado. Estou colocando o Seduc aqui contra o... Tivemos um revés desse há poucos dias na Copa da UEFA, Barcelona e PSG, né? Que 4 gols, quem diria, né? Que o Neymar ia fazer aquele... Exato. Então, por isso que realmente esse jogo, o segundo jogo que envolve aí o vencedor do jogo entre Camapuã e Seduc contra o Chapadão, só poderá ser anunciado na quarta-feira, 5 horas da tarde, quando aí sim saberemos quem vai ser se vai ser o Seduc ou se vai ser o Real classificado, né? De qualquer forma, o União ABC vai jogar fora de casa, daí. Queira seja o Seduc, quer seja o Camapuã. O União ABC vai jogar a segunda partida em casa. Independente da cidade, não é? Dá pra gente, né? Se o jogo for no domingo, dá pra gente... Se for no domingo, sim. Mas se for no sábado... Aí fica... Né? Vamos fazer o jogo do comercial aqui contra o Chapadão, até porque nós vamos fazer uma parceria com a rádio difusora lá de Chapadão do Sul, para transmitir para eles, tá joia? Muito bem. Clássico Comerário, aqui na capital, o bicho pegou novamente, Odair. Era previsível, né? Falamos isso a semana inteira. Federação. Tome cuidado. Diretoria. Presta atenção. Organizadores em si.
que estar ligado. Aí me chamam, me tentam colocar, fazer o mínimo e coloco pro lado de fora. Verdade. Né? Então... Muito bem, vamos ouvir as estrelas do jogo, Odair. Começando com o Camargo, meio-campista da equipe do Comercial, que conversou com o Nelson Corrales logo após a partida. O Camargo que chegou para essas duas partidas das oitavas contra o Comercial. Vamos ver o que o Nelson conversou com esses dois jogadores. Eu estou aqui com um dos grandes destaques do Comercial nesses dois jogos aqui no Clássico contra o Operário, né, o Comercial e o Operário, o garotinho Camargo. No primeiro jogo foi muito bem e hoje é essencial, defendendo, dando proteção na zaga, saindo, chegando na frente, não tem medo de errar, deu uma dinâmica boa pro meio-campo do Comercial. Camargo, satisfeito com os dois jogos diante do Operário, a classificação e o que esperar do Comercial daqui para frente? Bom, satisfeito pelos dois resultados, 2 bons jogos, ganhamos 2 jogos, estamos invictos no campeonato e esperamos daqui pra frente, vamos treinar forte essa semana, vamos a Chapadão do Sul, jogar as quartas de final e dar o nosso máximo, o nosso melhor, que nosso time é humilde, é uma família e vamos chegar lá na frente aos poucos. Camargo, você que teve a oportunidade de sair, até pouco tempo estava num time lá no Rio Grande do Sul, o que você traz de experiência e palavra para os meninos que estão surgindo agora e que nunca tiveram ainda a oportunidade de sair para fora? Qual é a importância de um papel de um jogador como você? Bom, a importância é a família, né? Sair é bom, pegar uma experiência a mais. Ela estava jogando gaúcho. Né, um sub-19, aqui vai ter um sub-19, a chance de jogar uma Copa São Paulo e se Deus quiser, vou estar junto à equipe sub-19 aqui do Comercial lá em São Paulo. Camargo, obrigado, parabéns pela sua atuação aí, que Deus lhe proteja e que você consiga deslanchar na sua carreira. Obrigado. Tá aí, portanto, o Odair Martimiano, Camargo, bom nome também pro Comercial para esse sub-19 para a Copa São Paulo, Odair Martimiano? Bom nome, apesar de ser muito abaixo da idade, né? Ele tem com 17 lá, já vai ter uns garotos um pouco mais encorpados, né? Avantajado, mas é um bom nome para compor o elenco, ele tem organização, né, tática dentro de campo, ele tem poder de liderança dentro de campo, não tem bola perdida para ele, defende muito bem na marcação e quando apoia com inteligência. Não é aquele que chega lá na frente e não sabe o que fazer com a bola, não. Ele apoia certinho, toca bem e a marcação dele também é muito boa. E você fala sobre a dupla de zaga do Comercial, que teve a estreia desse Elton. Foi discreto, né, Odair? Quase pouco falei o nome dele, Odair. Bom jogador, né? Eu acho que jogador, principalmente da defesa, que não é tão falado, né? Duas questões. Primeiro que o time adversário não atacou. E segundo que ele simplesmente fez o básico dele, né? Tirou na hora que tinha que tirar, chutou na hora que tinha que chutar e não comprometeu. É um bom nome, deu uma tranquilidade a mais para o goleiro do Comercial. Mas tem tamanho, tem outro garoto que tem porte. Eu acho que o Comercial trouxe jogadores específicos, né, nas posições que estava faltando. Trouxe um zagueiro, trouxe um meio-campo e trouxe um 10 ali, que é o pensante da... maquininha do time. É a maquininha do time. É o Leandrinho, no caso, né, que também veio, o segundo jogo dele, estava lá no Rio Grande do Sul, está no futebol da capital. O Leandrinho, inclusive, marcou gol nos dois jogos. Muito bem. Vamos ver o que o técnico do Comercial falou? O Reginaldo Batista conversou também com o repórter Nelson Corrales após a partida lá no estádio Olho do Furacão e falou dessa classificação e agora pensar já no Chapadão. Nelson Corrales. Boa tarde, é sempre um prazer estar falando com vocês. Um jogo muito duro. Uma equipe do porte e grandeza do Operário, enfrentar em 2 jogos decisivos, é muito importante estar concentrado e conseguimos o nosso objetivo, que é passar de fase, né? Agora vamos trabalhar a semana, vamos estar com a semana cheia de trabalho para estar enfrentando agora o Chapadão, a SEC Chapadão do Sul. O comentarista lá, o Thiago, falou que o primeiro jogo é aqui em Campo Grande. Sim, o primeiro é aqui, fazemos o jogo de fundo lá em Chapadão. Mas se a tabela está certa, se ela está errada, vamos ter que jogar. O jogo é disputado, é resolvido dentro de campo, é a nossa proposta aqui. A nossa proposta é chegar, fazer com que o time jogue, seja aqui ou seja fora de casa.
Comercial já rendeu tudo que você espera da sua equipe ou ainda tem algo mais que você possa tirar nessa reta final do campeonato? Eu sempre acho que tem algo um pouco melhor para se dar. Se eu achar que chegamos já no nosso ápice, no nosso total, a gente não tem o que mais trabalhar. Então sempre com objetivo. Tem meninos que não vi ainda, eu estou uma semana, 2 jogos, uma semana de treino, e acredito que sim. Com o tempo vamos galgando coisas melhores e maiores no campeonato. esportems.com.br. Martimino, agora o técnico Reginaldo, juntamente com o Davi, né? David Jorge, né, o Davi, né, tem que montar o comercial. Não vai ter o retorno do Enzo, o zagueiro, por conta dessa contusão, né, está fora, inclusive, dessa fase. O comercial vai ter que trabalhar bastante, com certeza, para vencer o Chapada, fazer um bom placar aqui, não é? É verdade, Severo. Agora, aquilo que eu falei do Davi, eu acho que ele foi a pessoa mais inteligente ali das comissões técnicas, tanto de Operário como comercial. Sabendo o seu espírito, né, de falar, de gesticular bastante, né, de gritar, o que ele fez? Ele saiu das 4 linhas e foi virar um mero torcedor na arquibancada. Tanto é que nós vimos vários jogadores vindo lá de cá e ouviu as instruções que ele estava passando. Né? Ele até deu em off, ele disse para o nosso repórter que por ele falar demais, por ele gritar demais, ele achava que poderia tumultuar a partida. Então ele achou melhor, né, deixar o Reinaldo, Reginaldo, né? Reinaldo, no banco de reserva e ele sair para não prejudicar a equipe do comercial. Quanto ao professor Elvis, eu acho que ele mexeu errado. De novo, o Operário não tem um padrão de jogo quando ele faz as mudanças. Ele mexe demais na estrutura, ele tira o lateral esquerdo, coloca no meio, aí a pouco esse que começou na lateral vai para a ponta, ele tira o centroavante, coloca um jogador mais recuado. E depois que ele começou a fazer as mudanças, o time do Operário se perdeu taticamente dentro de campo. Operário que já entrou em campo, mudança, que ele tira o zagueiro, o Varejão, né, e coloca um jogador de meia, recuando o time do Operário, eu acho que ali ele começou a perder a mão do jogo. Muito bem. Vamos ouvir então as explicações do Elvis, então? Vamos lá. Você prestou atenção ontem lá, mas vamos ouvir agora com mais calma o que o Elvis Espíndola analisou aí o resultado de ontem diante da equipe do Comercial pelo placar de 2-0. O técnico Elvis Espíndola da equipe do Operário também conversou com o repórter Nelson Conrades. Estou aqui com o professor Elvis, técnico do Operário Futebol Clube. Professor, o Comercial tinha um resultado igual nas 2 partidas, depois 2 jogos com muito tumulto e o Operário fora do Sub-17. O que falar e qual que é a análise do Operário, principalmente da sua comissão técnica? Cara, o Operário ficou muito tempo sem jogar Sub-17. O Operário não tinha ninguém, não tinha nem time. A gente começou do zero. Os meninos classificaram aí com uma rodada de antecedência. Jogaram e o Operário Comercial, tudo podia acontecer. Não tem nada, os meninos estão de parabéns por mim, fizeram tudo que tinha que fazer. Tudo que eu pedi para fazer, fizeram. O Comercial foi melhor e ganhou a partida. Não tem o que fazer. Eu não vou cobrar dos meus atletas. Não vou, não. É um Sub-17. O Operário está retornando. E o Operário, a partir de agora, tem que trabalhar o Sub-17 para daqui 2, 3 anos ter um Sub-17 forte. Do jeito que a gente montou, que eu estava falando hoje para os meninos, em menos de 3 meses, a gente tem uma equipe competitiva. Eu quero ver quem monta. Chama um treinador de São Paulo para ver se monta aqui. Professor Elvis, essa reclamação aqui no final do jogo foi mais do que a demora da autorização do Bruninho entrar ou mais falta algum lance mal marcado durante o jogo? Não, foi ele, não estava deixando o Bruno entrar, mas depois no tumulto, o Bandeira, que é o maior de idade, ele acertou um soco no meu atleta que é menor. E aí ele fala, bateu na massa, um árbitro adulto. Só que aí o Operário vai tomar as medidas cabíveis aí. Ele não pode fazer isso. Ele, como Bandeira, não pode dar um soco no meu atleta e falar que o guri bateu na massa. Isso não existe, cara. Tá certo. Parabéns pelo trabalho, professor El. Obrigado aí, obrigado vocês pela transmissão. Parabéns também à equipe de vocês aí. Obrigado aí, Severo. Tá aí o técnico do Operário, o professor Elvis Severo.
esportems.com.br. Tá aí, portanto, a participação do Elvis Delgado. Mexeu muito, como você disse também, e depois no final do jogo, depois até na gravação que ele fez ao site Sport MS, depois com mais calma, ele falou que precisava colocar os garotos também para jogar, para movimentar também todos os que trabalharam durante todo o período que ele teve lá também, né, Odair? Mas aí acabou complicando o próprio time dele, né? Quando você faz essas mudanças, Severo, eu acho que você tem que fazer essas mudanças de experiência, de dar condições, de colocar o garoto para jogar num amistoso, num jogo que já está resolvido a seu favor. Ali é um clássico, Comercial e Operário, o Comerário é um clássico. Eu acho que nessa hora você não pode colocar jogadores assim só por colocar. Você tem que ter uma convicção. Ali é um jogo valendo 3 pontos. E esses garotos têm que ser testados, têm que dar condições de jogo numa outra oportunidade. Diante disso que ele falou, o Operário não pode parar agora. Não é essa derrota que tem que acabar o projeto da base. E eu sempre disse que a base começa não no 17, a base começa no 13, no sub-13. Você tem que fazer o sub-13, para essa sub-13 ter a base do 15 pro 17, 17 pro 19 e 19 profissional. Tem que participar, né? Tony, que nem o Guaricito está fazendo aí. Tem Exato. Que tem que participar. Isso. Né? E tem vários municípios também aqui na região que organiza a competição. E tem que participar de tudo isso aí. Isso. Tá fora da competição, tem que movimentar o time. Exatamente. Mas vai ser um campeonato de... eu não quero colocar o Operário ou o Comercial, que seja, no bairro, no campeonato do bairro tal. Mas por que não? É ali que começa. Quando nós jogávamos, né, a disputa era essa. O Operário jogava em qualquer competição. O Comercial saía, né, nas vilas jogando. Agora, você tem que, como não tem o 17 direto, você tem que colocar essa gurizada para jogar. Use o nome, divulgue o nome do Operário. Vamos voltar para os bairros, né? Exatamente, vamos voltar. Ficam de olho nos adversários, né? Claro. Vai sempre pintar alguém daí. E qual é o garoto, fala a verdade, qual é o garoto que não vai querer jogar no Operário? Né? Não tem como. Eu vou, com todo respeito que toda a equipe merece. Mas você está jogando para fábrica de sorvetes Maná e contra o Operário. O técnico do Operário, dirigente do Operário falou assim, você tem condições de jogar pra gente. Você não quer vir jogar no Operário Futebol Clube? Eu tenho certeza que ele vai. Com certeza, né? Com certeza. Com todo respeito às outras equipes, mas é um nome do Operário. Tem que ser, esse nome do Operário Comercial, ele tem que colocar nos 4 cantos aqui de Campo Grande, independente do campeonato. Se é terra ou se é grama, ou metade grama, metade terra, não interessa. O nome do Operário do Comercial tem que voltar nas vilas, nos bairros, para voltar a ser grande, dentro de Campo Grande. Verdade, não vai colocar os garotos lá para jogar no amadorzão aí, não, né? Mas dentro da sua base. Dentro da sua base, do sub-15, até o sub-17, com certeza, eu acho que realmente os clubes deveriam realmente pensar. E aí, o Novo faz isso, o tá? Novo vai estar fazendo isso, o né? Novo tá. Tanto é que está no campeonato do Aristides aqui, né? No sub-15, isso. Né? Tá disputando, né? Uhum. Então tá aí, o Novo, o time do centroavante, do Júlio César, o Náutico. Verdade, né? Tem que participar realmente. Papo de Esporte desta segunda-feira, você está acompanhando aqui o Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17, que teve rodada, o Comercial venceu o Operário está fora da competição, realmente o Operário está fora porque acabou perdendo e o Comercial foi o segundo colocado, jogava por 2 resultados iguais, venceu as 2 partidas e agora o Comercial vai jogar contra o time do Chapadão. O jogo é sábado, 3 da tarde, lá no Olho Furacão, com cobertura completa da Rádio Esporte MS. Odair Martimiano, agora vamos falar da parte ruim que aconteceu lá, Odair. Triste, né? Triste, a parte triste que aconteceu. Vamos repercutir aí o que aconteceu. O Thiago já está na linha aqui com o árbitro da partida, o Everton Prats. Quer ouvir primeiro e depois comentar? Isso, daí a gente comenta em cima das declarações do e das do imagens Prats. que a gente tem, né? Lógico que a gente viu, estávamos lá. E também das imagens que a TV mostrou e isso vai repercutir com certeza. São 20 horas mais 1 minutinho, aqui é o Papo de Esportes,
Vamos, o Thiago Lopes Faria, com um trabalho especial no dia de hoje, acabou encontrando o árbitro da partida, o Everton Prates, que ontem teve que ir até a delegacia registrar um boletim de ocorrência, mas parece que chegou lá, acho que houve algumas mudanças, né? Vamos ouvir o que o Everton Prates conversou com o repórter Thiago Lopes de Faria. Cláudio Severo, amigos do Papo de Esporte, estamos aqui com o árbitro do Comerário do último final de semana, o Everton Prates, vitória do Comercial e classificação 4-2 em cima do Operário. Vamos falar agora sobre o pós-jogo, as confusões que aconteceram após o apito final. Everton, boa noite. Como é que foi conduzida a situação depois de toda a confusão ao apito final? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? O que todo mundo viu que após o jogo ali, os jogadores do Operário veio em direção à arbitragem com o intuito de tumultuar, reclamando de tempo, de que o jogador ficou de fora, mas nada falando do jogo em si. E começou aquele princípio de tumulto, onde a gente ali apenas tentou se defender, afastar, por se tratar de categoria de base. E aí houve uma denúncia onde da nossa equipe, o quarto árbitro, haveria dado um soco num desses jogadores, né? Isso não houve, realmente foi só ali a separação do tumulto, a gente em nenhum momento foi para o confronto. E aí depois de tudo acalmado, nós fomos ao vestiário fazer a súmula, e aí a polícia militar que estava presente chamou a equipe de arbitragem para apurar os fatos, e aí o jogador do Operário junto com o treinador acusaram o quarto árbitro de ter dado um soco no jogador camisa 11, se eu não me engano o nome dele, acho que é... O Roma. Isso, esse mesmo. E aí, após isso, eles foram para a delegacia, né, junto com a gente, acompanhando ele. O quarto árbitro foi o acusado. Só lembrando o nome do quarto árbitro, o Everton? Rafael Cosmo. Ele foi acusado e ele foi para a delegacia. Chegando lá, estava sendo feito ainda o boletim de ocorrência, quando a gente recebeu um vídeo onde mostrava toda a confusão. E nesse vídeo ficou bem claro que não houve, em hipótese alguma, essa agressão aos jogadores do Operário, ou a esse jogador, onde foi alegado esse soco. E de acusado, o nosso quarto árbitro passou a ser a vítima, e a situação lá na delegacia meio que se inverteu, porque aí ficou comprovado que não houve essa agressão, e aí a gente não tem mais, esse aí foi o quarto árbitro que resolveu lá, ele vai entrar com as medidas que ele acha cabíveis, mas em relação a essa agressão não houve. Então, para a gente entender, nenhuma das alegações dos jogadores do Operário, nem da comissão técnica, foram em relação às expulsões ou à penalidade máxima, foi em relação a tempo? Exatamente, o tempo acrescido foi de 5 minutos, né? Num jogo onde já estava 4-2, não ia ser esse tempo a mais que seria a diferença, e pelo o camisa 10 do Operário ter ficado fora de campo por 30 segundos. Né? Então vieram com essas alegações sem nenhum, como que eu posso dizer? Vieram só o princípio de tumultuar após a derrota mesmo, sem... fundamento nenhum. Exatamente, sem fundamento nenhum. Everton, agora a parte criminal que foi na delegacia, você já deixou esclarecido, mas tem a parte esportiva, tivemos os jogadores expulsos, mais alguém foi expulso após o apito final? Após o apito final, o jogador Roma, número 10, ele foi expulso por tentativa de agressão, e nós estamos tentando agora identificar um jogador do Operário, que também agrediu, né? Isso está comprovado nas imagens, a gente está tentando identificar ele através dos registros aqui da federação. Até porque, Everton, o presidente do Operário, após o apito final ao repórter Nelson Corrales, afirmou que o que aconteceu no sábado anterior e no sábado passado deveria ser esquecido por ser uma cena triste do futebol. Mas a gente sabe que nós não podemos passar batido, principalmente porque o quarteto de arbitragem foi encurralado e agredido. Qual que é o papel seu enquanto árbitro, comandante da partida, do próprio sindicato, da comissão de arbitragem? Que providência você vai pedir a seu favor e a favor dos demais do quarteto? A gente vai encaminhar a súmula, né? Aquilo ali é um documento onde está esclarecendo tudo o que houve pós-jogo, as expulsões pós-jogo, os insultos. E aí essa súmula vai ser levada ao Tribunal de Justiça. Aí não é mais com a gente, mas ao sindicato, como não houve agressão do quarteto, nós não fomos agredidos, apenas houve esse tumulto, então não tem muito o que o sindicato fazer, né? Não houve uma agressão, a gente não fez um boletim de ocorrência por agressão, foi simplesmente pela acusação ali do fato, né? Mas não sabemos agora o que vai acontecer com a equipe nos próximos anos em relação aos campeonatos
de categoria de base da federação. Mas e esse menino que pulou sem uniforme e agrediu vocês? A imagem mostra claramente a agressão. Uma vez identificado, o sindicato se manifesta? Ah, sim. Agora, a partir do momento onde a gente conseguir realmente identificar esse jogador, que ele realmente seja do Operário, aí sim, vai estar em súmula e aí a gente vai tomar as medidas, que é o boletim de ocorrência, e o sindicato entra com a parte administrativa, que é o advogado do sindicato. Dos campeonatos da federação, foi o jogo mais difícil que você trabalhou? De categoria de base, sim. A gente já sabia da dificuldade desse jogo por conta do jogo passado, por se tratar também de um clássico e decisivo. Então a gente tinha tudo isso ali como situações que poderiam se tornar agravantes. Então foi um jogo complicado. Mas o jogo em si, não. O jogo em si foi de futebol, não teve pontapés, né? Foi jogo comum. Teve as expulsões por segunda advertência, depois, por se tratar da idade deles e como foi o fim do jogo, eles perdem realmente a cabeça. Mas dentro ali do contexto do jogo, não. Depois do pós-jogo, os jogadores, não sei se foi incentivado pela comissão técnica do Operário, acabaram perdendo a cabeça e a razão, né, ao fazer aquele tumulto todo. Everton, obrigado por a Rádio Sport MS, que estava presente no jogo, transmitimos, assim como vamos continuar transmitindo. Microfone sempre aberto para arbitragem. A gente que agradece aí o espaço aberto aqui para a gente também colocar o nosso ponto de vista, né? Que toda história tem os dois lados. E agradecer vocês aí por estar cobrindo aí todos os jogos e o apoio também da. Tá aí, Cláudio Severo, Everton Pratos, o árbitro do jogo, falando aqui no Papo de Esporte. Thiago Faria para a Rádio Sport MS. esportems.com.br. Muito bem, Odair Martimiano, aí ouvido a palavra do árbitro da partida, do Everton Prates, qual que é a avaliação que você faz, que já falou ontem, já também bastante, mas pode completar aquilo que você realmente tem como posição aqui na Rádio Sport, no Papo do Esporte. A minha posição é que o Prates ele tentou justificar o injustificável, quando ele disse que não houve agressão ao quarteto de arbitragem. Houve a agressão. Houve a agressão. As imagens são claras. Nós todos presenciamos, quem estava no estádio presenciou, né, aquele rapaz, aquele cidadão que estava de bermuda e camiseta branca, entrar e dar uma voadora no próprio árbitro. A imagem agora, nós aqui revendo, foi no próprio Prates. Então, a agressão houve. É que acho que de repente ele está querendo minimizar sobre a questão dos jogadores do Operário uniformizados. Ah, sim. Acho que pode ser isso. Pode ser. Agora, que se identificando aquele rapaz, e a federação diz que já vai identificar o rapaz, já tem condições de identificar, inclusive amanhã, destaque que no site Sport MS esta informação vinda da federação, que já está identificado o rapaz, ainda não querem divulgar o nome porque vai se confrontar com as fichas que tem lá. Vai se identificando, ele vai responder porque não só por ser jogador, mas se fosse um torcedor também, está dentro do estádio, o Estatuto do Torcedor também prevê punição para o torcedor que quando é identificado com agressão, seja no árbitro, seja em outro torcedor, envolvendo em tumulto, também vai ser punido, Odair. É isso que eu ia comentar. Esse rapaz, independente se ele é jogador, se ele é funcionário, ou se ele é amigo dos jogadores, independente, ele tem que ser punido, né? Tem que ser chamado, ele tem que ser identificado, tem que ser punido, para que comece a moralizar, né, Severo? A categoria sub-17, não me entra na cabeça 2 jogos seguidos do Operário acabar em confusão, Operário Comercial acabar em confusão. Ah, mas vocês só falam que o Operário... Eu só falo do Operário porque eu só vi o Operário arrumando confusão. Eu ouvi o Operário arrumando confusão no jogo passado e agora nesse final de semana. O que eles alegam, né, que o Prates fez de errado? Não deixou o rapaz lá voltar com 30 segundos, 40 segundos? A bola estava aonde o jogador estava, ele saiu para ser atendido, né? Ele teve o atendimento médico dentro de campo, ele tem que sair, e a bola estava rondando. E a arbitragem não pode deixar o jogador voltar quando a bola está nesse setor. Quando a bola foi para o meio de campo, ele mandou o rapaz entrar, e isso já tinha se passado 5 minutos de acréscimo, né? Então eu acho que foi demasiadamente
forte né, o motivo que levaram, né, esses jogadores do Operário a correr para cima da arbitragem. Outra questão é que saiu se falando muito que o quarto árbitro agrediu o jogador do Operário. Ontem eu disse isso, né, que eu não tinha as imagens, e hoje vendo as imagens, volto a ter a mesma opinião. Eu não vi agressão. Né, como o policiamento, de uma forma errada, estava fora de campo, né, onde ele deveria ter adentrado ao campo para dar essa segurança ao trio de arbitragem, ele simplesmente empurrou sim o jogador do Operário, mas mais uma forma de não encosta, calma, sai daqui. Eu não vi agressão nenhuma para ter essa eu vi, né, membros da comissão técnica do Operário dessa vez, né, reclamando demais, também com o trio de arbitragem, e depois tentando, né, segurar os seus jogadores, segurar de uma forma para tirar eles, até para não prejudicar, né, no próximo campeonato, no próximo torneio que o Operário for disputar. E é aquilo, Severo, hoje as imagens, né, quem está no estádio geralmente leva o seu celular. Tínhamos três televisões cobrindo os lances, então você não pode simplesmente falar uma coisa que aconteceu, sendo que não aconteceu. Foi o que esse garoto do Operário disse, né, que foi agredido, que levou um murro, que levou um soco, e isso não aconteceu. Tanto é que na própria delegacia, né, chegou as imagens e os papéis se inverteram, mas eu acho que no fritar dos ovos, só o time do Operário saiu perdendo com isso. É verdade. Isso com certeza, Odair Martimiano. Mandar um abraço aqui pro Reginaldo, também tá ligado, tá ouvindo aqui o Papo de Esporte, também a Flávia Grazielli, o Fernando Alemão, a Fernanda Cabral também tá ligado, o meu amigo César Ferreira também está ouvindo, a Cláudia Vitor, o Cláudio Vitor estão aqui acompanhando aqui no Papo de Esporte, aqui no meu Facebook, aqui do Cláudio Severo. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Severo, pois não, Daí, lá na mansão dos Corrales, eles têm uma fumacinha saindo lá no fundo. O que seria isso? O que seria, hein? Estão ligando aqui, Nelson Corrales. Dá tempo ainda, né, Daí? Dá tempo. São 20h14. Aqui vai até as 20h30, mais 10 minutos pra gente chegar lá. Antes das 21 nós estamos aí, Nelson. Vamos mandar um abraço pro Otto também, Borges está ligado, tá ouvindo, Danilo Chagas também está acompanhando, obrigado pelo carinho. Um grande abraço, Otto. Otto errou novamente na narração do gol, hein, Otto? Que coisa, hein, Otto? O gol do comercial foi do Leandrinho, o Otto, né, já errou novamente, mas tudo bem. Tá valendo, Otto. Parabéns aí pelo trabalho aí na TV Pantanal MS, também ligado, acompanhando. Odair Martimiano, mais uma coisa sobre esse jogo de ontem, ou tá fechado? Não, vamos só tentar identificar esse rapaz. Isso. Quem conhece, acho que deveria até, né, vamos esperar que a Federação também consiga identificar realmente esse garoto, até para que isso não se repita. E pro rapaz também achar que ele é o bambambam, né? Que ele é mais homem do que... É verdade. Né? Vou falar em mais homem que todo mundo também, tem jogador também que muitas vezes acha que é mais homem que todo mundo. Eu detesto jogador que faz isso. Você vai me falar, eu tenho certeza que você vai falar de um, que eu elogiei todos os jogos eu elogiei ele. Verdade. Quando ele jogava com a 8, né? Ele jogava com a 8. Quando nós estávamos elogiando demais o Guilherme com a 10, acho que ele resolveu pegar a 10 para ele e foi fazer o que fez, né, Daí? Exatamente. Muito machinho, acha que está acima, acha que é mais forte do que todo mundo, e falou uma frase infeliz demais, né, Daí? Do currículo? Do currículo, né? Ele acha que ninguém ouviu, né, Daí? Esse é o problema. O garoto está começando agora, acha que está, né? E aí não tem ninguém ouvindo. E ele quer logo no Nelson Corrales estava ouvindo. Não dá para ouvir de um garoto. Né? Não pode, é muito novo, né, para criar esses... Né, se achar, ele não tem, ele perguntou pro árbitro se ele tinha, qual que era o currículo, né? Você não viu meu... Quem que é ele na ordem do dia pro futebol? É um garoto de 17 anos, né? Um pouco menos. Então tem que tomar cuidado. E outra, ele tem que ser orientado por
dentro da profissão que ele escolheu, que é ser jogador de futebol, ele tem que ser orientado pelo próprio professor Elvis, né, pelo Marcelo. Essas pessoas que já estão no esporte há muito tempo, tem que ser orientado que essas coisas não pode falar, independente de onde estiver e qual categoria ele tiver. Abomino esse tipo de frase. E outro jogador que eu acho que jogou e joga demais, e ontem estava perdido em termos de indisciplina, em termos de nervoso, é o Andrezinho, né? O jogador com um nível técnico muito bom, uma perna esquerda excelente, um passe extraordinário, chega na linha de fundo, apesar de ele estar jogando improvisado na lateral esquerda, que ele é meia, mas ontem totalmente perdido, desequilibrado dentro de campo. Senhor. Verdade. E por falar... Só mais um dentro do trio de arbitragem. A única falha para mim do trio de arbitragem ontem foi não dar parada técnica nos dois tempos. Verdade, né? Verdade. Um sol lá 37 graus que para os jogadores estava acima de 45. Verdade, merecia. Né? No sol teria que ter parado ali os seus 2 minutos para dar uma reidratação, para dar uma amenizada. E outra coisa, a federação poderia colocar esse jogo meia hora a mais, né, Severo? Já dá para colocar, né? Já dá. Já dá para colocar, porque o horário de verão começa no dia 15, né? Já estamos aí a quase um mês para chegar ao horário de verão. Domingo que vem já vai ser dia... Vamos ver aqui, domingo que vem aqui. É dia 17. Sábado 16, então um mês. Já dá perfeitamente para jogar 15h30, sem e qualquer ontem problema. Mesmo, lá depois daquela confusão toda, eu ainda falei para você, lembra? Eu falei que horas que é? Se começa meia hora mais tarde, estaria terminando agora a luz natural. Bem lembrado. Né? Oxalá alguém tenha esse bom senso realmente, aí a federação, alguém possa estar ouvindo aí da federação, presidente Cesário, Marcos Paulo, Marcos Tavares, o próprio diretor do comercial aí, o Paulo Teres. Outra coisa, a diretoria do comercial não existe para essa, é omissa. Diretoria do comercial, vocês estão omissos, são sumidos. Cadê vocês? O time de vocês está... Paulo Teres até estava lá no estádio, né? Mas aí que tá, Severo. Severo, eu tenho o nosso comércio lá, certo? A pessoa, uma pessoa cuida de um setor, outra pessoa cuida do outro setor. Mas tudo responde-se a mais que pizza. Ali no comercial, independente de quem está no comando do Sub-17, quem tem que responder é a diretoria. É o seu Walter, é o Paulo Teles. Essas pessoas têm que dar cara. Tem que participar, tem que ir lá, estar junto com esses garotos. Esses garotos são o futuro do comercial. Você não pode simplesmente colocar lá, distribui camisa, joga um saco de camisa lá, pega aí a camisa que nós vamos entrar em campo. Não pode. Diretoria do comercial tem que ser mais presente. Agora, chegou numa fase, né, uma fase acima. Daqui a pouco está todo mundo lá querendo tirar foto. Pelo amor de Deus, né? É verdade. Por falar, você falou do Andrezinho sobre a questão aí de jogadores, né, que acaba, o próprio Bruninho também acha que está acima de qualquer maneira. O papo hoje com o Mário Márcio Cabreira é exatamente sobre essa questão do futebol, do jogador de futebol achar que todo mundo vai ser Neymar, e não é, parece que não é, né? Alô, professor Márcio, qual que é a sua pitada de hoje? Boa noite, Mário. Olá, Cláudio Severo, olá amigos do Esporte MS. Gostaria de começar o nosso bate-papo de hoje lembrando da história de 3 amigos que eu tive em Campo Grande nas décadas de 1960 e 1970. Eram o seu Florencio, Dona Guilhermina e seu filho Rinaldo. Seu Florencio era cavador de poços e pedreiro. A senhora Guilhermina, dona de casa. O pai sonhava em ver o filho Rinaldo se tornar jogador de futebol profissional. A mãe sonhava em ver o filho se tornar doutor. A duras penas, seu Florencio economizava tudo o que podia para, todo ano, dar uma bola de capotão como presente de Natal ao filho. A mãe reclamava, dizendo que o dinheiro seria mais bem investido se fosse usado para comprar livros. Rinaldo estudou e acabou virando doutor, e não jogador de futebol profissional. Mas a sua maior decepção na vida teria sido passar algum Natal sem que tivesse ganhado sua bola de capotão de presente.
Bem, essa breve história serve apenas como ilustração para uma discussão se o jogador de futebol profissional deve ou não estudar e se isso é possível de ser feito levando a vida atribulada com viagens, concentração, jogos, treinamentos e todos os compromissos da vida de atleta profissional. Ao contrário do que se pensa, é a minoria dos jogadores de futebol profissional que ganha muito dinheiro e é bem sucedido na vida. A maioria que optou só por jogar e não estudar, preparando-se para o fim da curta carreira, viveu e morreu na miséria depois de abandonar o futebol, por idade ou por impedimentos físicos, como fraturas e graves contusões. Sem falar também que as séries A e B do Campeonato Brasileiro, nas quais estão os maiores clubes, os maiores salários e as melhores estruturas, são um seleto grupo cujo acesso é bem restrito. Ainda assim, muitos Rinaldos e muitos pais continuam sonhando com a carreira de futebol profissional como salvação econômica para a família. Muitos Rinaldos continuam sonhando em ganhar uma bola de capotão de Natal e algum dia conseguir ingressar no seleto mundo de futebol profissional. Futebol profissional que não é apenas um lazer, mas é também o maior esporte praticado no Brasil. Como diz a canção, quem nunca sonhou algum dia em ser um jogador de futebol? É isso, amigos. Esporte MS, o melhor conteúdo de esporte de Mato Grosso do Sul. Forte abraço. Mário Márcio Cabreira, quem é que não gostaria de ser jogador de futebol, né, Adair? Mas como diz a música, né? É verdade. E é um seleto número de jogadores que chegam realmente no fim da vida, ou então no fim da vida útil de futebol, né, Adair? Sabe segurar um pouquinho, né? Sabe fazer o famoso pé de meia, né, Adair? Em cima disso que o professor disse, né, Severo? Essa gurizada tem que se espelhar no próprio operário, no novo operário, no comercial, e ver que jogadores estão vindo para cá, já com seus 33, 34, 38 anos, para morar em alojamento, né, para passar dificuldades. Então tem que estudar sim, tem que procurar o seu sonho, mas não pode esquecer de procurar uma profissão, de ser uma pessoa, né, dentro uma pessoa social. Né? Não adianta querer achar que ele vai estar na Série A, que sabemos que o caminho é com muitas pedras. Com certeza. A dificuldade é muito, mas acho que o jogador, mesmo sendo categoria, começando aqui, não tem tempo de treinar. Eu estava me lembrando aqui agora em 1984, né, 5, né, quando o CAD, né, o Clube Atlético Douradense, tinha aí um bom time, mas o Adir, né, o pai do Keirson, né, centroavante, jogou, não é aquele centroavante, mas ia à noite estudar. Chegou a estudar comigo lá no curso lá em Dourados, antes de eu ir para a faculdade para São Paulo. E é um dos poucos que eu vi fazer isso. São poucos jogadores, de repente, que mesmo estando jogando, na época já estava jogando, mas estava indo na sala de aula. Tem que ter um sacrifício para depois no futuro você conseguir algo melhor, né, Daí? Tem que ser, a vida é sacrificada, né, Daí? A vida não é fácil, não. Quem nos conhece sabe, todo e qualquer trabalho é digno, certo? Agora, o que nós estamos presenciando, nós que estamos aqui militando no campo do futebol, acompanhando um pouco mais de perto o futebol amador, a gente veja as dificuldades que ex-atletas aqui da nossa cidade estão passando. Verdade. Né? Tem muitos jogadores que já foram campeão pelo operário, campeão pelo comercial mais recente, que hoje jogam a troco de R$50, de R$25, né? E assim, chega a ser, pra gente constrangedor. Mas eles não se prepararam. Eles achavam lá atrás, talvez o que esse próprio jogador do Operário está achando agora, que não, eu vou ganhar muito dinheiro, vou comprar um iate, e não é isso. Você tem que... Agora, eles estão errados? Estão errados. Mais errados ainda estão os pais. Verdade. E a família operário ali que não coloca uma obrigatoriedade de você fazer isso.
Hoje, com 17 anos, dá muito bem para você escolher o período noturno para estudar, ter o dia inteiro para se dedicar ao futebol, né? E sem esquecer Verdade. Né, Severo? Nós fizemos isso a vida inteira. Com certeza, né? Não no futebol, mas... Em outras modalidades esportivas, né? Não, eu comecei a trabalhar, eu tenho a minha carteira assinada com 12 anos de idade. Correto. Eu nunca deixei de jogar minha bolinha. Verdade. Eu deixei de ir no colégio, mas... E eu falo para você, assim, eu joguei muita bola, mas também, eu como pratiquei uma outra modalidade esportiva, que é o ciclismo, eu treinava de madrugada e estudava. Então você tem que continuar o seu estudo. Não pode deixar. É lógico que vai chegar um momento da sua vida que você vai ter lá aquela encruzilhada. Você vai fazer o quê? Vai pro futebol ou você vai pro estudo? Ou sua família vai falar, não adianta, não dá futebol, vai pro estudo que é melhor. Aí beleza. Mas agora na idade, até chegar aos 18 anos, você tem que decidir. Eu vou contar é bem rápido, que aconteceu comigo, particularmente comigo. Treinava no comercial, eu trabalhava numa farmácia, né, eu vou até falar o nome da farmácia São Bento, a rede de drogaria São Bento, eu trabalhava meio período, treinava no comercial a parte da tarde e ia estudar à noite, lá no Colégio 26 de Agosto. Isso era o meu dia. Até que chegou um momento que o professor Gonçalves, que deu a entrevista pro Fernando Blanco, falou, vai ter que começar a treinar os 2 períodos, porque nós vamos disputar a Copa São Paulo. E naquele momento eu tive que decidir, ou continuava trabalhando, ou eu ia para o futebol. E naquele momento o dinheiro falou mais alto. Eu tive que optar por trabalhar. Essa é a encruzilhada que você citou agora. Mas eu nunca deixei de estudar. Meu pai foi muito categórico comigo. Falou assim, você pode fazer, você pode jogar bola, mas o estudo você vai ter que continuar. Você vai ter que ter o sacrifício de estudar à noite, né, das 7 até as 10 da noite, completar e fazer, né? E tinha que apresentar nota ainda, não era só ir no colégio. É verdade. É bom de bola, bom na escola. Exatamente. O Paulinho do Controle está aqui na linha? Paulinho do Controle. Alô, Paulinho do Controle. Boa noite, Paulinho. Qual é a novidade que você tem de futebol amador da capital, Paulinho? Boa noite. Alô, amigos ligados na programação Rádio Esporte MS. Neste domingo, a bola rolou, grande final de campeonato no Jardim Tijuca, em que se confrontaram aí as duas equipes, Potiguar e Gurizada. Deu Potiguar nas penalidades, acabou no tempo regulamentar 0-0 e nas penalidades deu Potiguar 3-2 nas penalidades, sagrando-se assim campeã do campeonato amador do Futebol Society ali do bairro Tijuca, uma organização do Paraguai. A arbitragem foi do Carlos Recalde, o Carlão, do quadro Hélio Correia. E lembrando que o campeão levou para casa R$ 2.500 de premiação. É o futebol amador nos 4 cantos de Campo Grande, fazendo a alegria da galera. Um abraço a todos e a qualquer hora, qualquer dia eu volto com mais novidades do futebol. Um abraço. esportems.com.br. Tá aí, portanto, Paulinho do Controle. Quarta-feira tem mais, Paulinho. É só passar as informações aí do futebol amador, de tudo que está acontecendo. Vamos para a redação da Rádio Web MS com o João Flores Júnior, saber o destaque lá do site de notícias Rádio Web MS. Boa noite, João Flores. Olá, amigo Cláudio Severo e também outros integrantes do Papo de Esporte desta segunda-feira, Severo. O nosso destaque de hoje é sobre uma decisão da Prefeitura de Maracaju que quer implantar um interposto de resíduos sólidos no bairro mais nobre do município de Maracaju. A decisão da Prefeitura em implantar esse interposto causou indignação aos moradores que agora querem uma posição da Prefeitura de Maracaju. E a Prefeitura fez isso tudo na surdina, sem fazer qualquer comunicado aos moradores do Alto Maracaju, que é o bairro mais nobre do município, né, que é considerado um dos mais ricos de Mato Grosso do Sul. Para você ouvir a indignação do cidadão, é só acessar a página www.radiowebms.com.br. Bom programa, Severo, e até amanhã, se Deus quiser. esportems.com.br. Boa noite, João Flores, obrigado pela sua informação. Pessoal que fica, faz essas coisas. Tá parecendo a votação no Senado, lá na Câmara, é sempre meia-noite. Menos. O que será, alguma coisa, né, Severo? Começa às 2 da tarde, mas sempre a votação à noite, de madrugada, ninguém sabe de nada. O que é isso, hein? Complicado, né? Complicado. Política tá mais complicado do que o futebol. Tá certo o comercial de jogar sábado à tarde, ou daí...
15h30, né, Daí? Vamos tentar pressionar também para ajudar. Exato, e ajudar todos, né, Severo? Principalmente os atletas. Né, e principalmente, né, para ter essa qualidade, para a gente cobrar um bom futebol. Eu acho que 15h30 tá de bom tamanho. Até 40h40 dá tempo, tranquilo. Dá tempo. E eu tive esse cuidado, eu falei antes do jogo, poderia começar, mas tem a luz, aqui não tem eliminação. Aí eu tive cuidado de esperar acabar o jogo e ver a luz, né, do sol e dava tranquilamente para terminar o Verdade. jogo. Oxalá alguém com bom senso possa realmente olhar e ver a situação, porque os jogos... na tabela, lógico que a tabela que eu tenho aqui ainda não foi atualizada, mas todos os jogos estão marcados para as 15 horas, mas com certeza, com o bom senso aí, de repente, o jogo pode... Os jogos e não tem histórico, né, as duas equipes, comercial e SEC. Mas poderia colocar né, pelo menos 2 policial ali dentro, né, não, tem pra que ter, dar né? Agora é bom ter, né? Não é segurança, mas tendo essas 2 pessoas, 2 soldados lá intimida um pouco mais, não vai deixar acontecer, né, sair do controle. Verdade. Se não conseguir com a polícia militar, mas leva pelo menos os guardas municipais, né? Guarda municipal leva lá, né? Toma uma cervejinha lá. Não pode, né? Não pode. 20 horas e 32 minutos. Daí, papo de esporte chegando ao final, daí. Passa rápido, daí. Passa rápido, né? Falar do que a gente gosta, né, Severo? É muito rápido, é muito prazeroso. Legal, boa noite, até quarta-feira, vai estar quarta-feira, está disponível, daí? Quarta-feira tem rodada sul-americana, né? Sul-americana, né? Vai ter futebol, depois do Papo de Esporte vai ter sul-americana, que me parece que o Flamengo vai jogar, hein? Será que vai jogar esse Flamengo daí? Porque não jogou ontem nada, né? Como é o seu? Seu Gregório. Seu Gregório. É isso, hein? Mas, eu acho que os times, né, o brasileiro está bem encaminhado nessa Sul-Americana. Legal. Forte abraço, Daí. Um abraço, Severo. Boa semana, Daí. A nós todos. Legal, até portanto, estamos encerrando mais uma edição do nosso Papo de Esporte desta segunda-feira, 11 de setembro. Quarta-feira tem mais, com muito mais informação para você. Vamos estar também com o contato lá em Curitiba, onde os atletas do Mato Grosso do Sul já estarão disputando. Congresso técnico acontecendo amanhã pela manhã e os jogos já vão começar no período da tarde. E aí, lógico, toda a informação no site Sport MS, mas quarta-feira à noite vamos ter um papo aí com o pessoal que está já lá em Curitiba nos Jogos Escolares Brasileiros. Tá joia? Forte abraço, ótima noite e quarta-feira nós nos encontramos aqui no Papo de Esporte. Forte abraço, galera. É isso, ponto final. Olá, você está acessando o site esportems.com.br. Aqui você encontra as principais informações esportivas do Mato Grosso do Sul. Entrevistas com atletas, dirigentes, esportistas que fazem o dia a dia do esporte na capital e no interior do estado. Aqui é 24 horas de notícias do futebol profissional e de todos os esportes amadores. O melhor conteúdo esportivo é aqui. 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 Esportivo